paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes, e no vídeo de hoje nós estaremos comentando sobre esse livro aqui. Foi uma indicação desse canal para uma leitura. Vamos comentar apenas 2 capítulos e discorrer um pouco desse livro, ok? Na Teologia Nossa de Cada Dia, o assunto é o firme fundamento. Vamos lá então? Ok. Primeiramente eu quero agradecer a todos os inscritos, quero pedir desculpa, perdão aos irmãos por conta de motivos de mudança. Estamos organizando uma série de coisas aqui em casa para mudarmos e algumas outras coisas mais. Nós ficamos impedidos de gravar e de postar algum material novo no nosso canal. Mas, a título de honrar a todos os inscritos, nós estamos aqui para comentar e honrar a palavra que demos anteriormente sobre este livro aqui. Primeiramente, dizer que esse livro aqui, ele foi originalmente palestras na conferência lá na Filadélfia sobre teologia reformada. E as palestras que estão aqui foram colhidas desde 1975 a 2007. Vários pastores, vários teólogos, vários líderes, eles discorreram sobre os assuntos. A editora, ela também pincelou alguma coisa, pincelar não no sentido de deformar, mas no sentido de editar, para que tivesse um tom de livro. Logicamente que eles procuraram manter a originalidade de todo o discurso, de todas as pregações, de todas as palestras, né? Então esse é um bom material, é um material que todos os autores aqui são de linha reformada. Quando eu quero dizer que é de linha reformada, eu quero dizer de linha calvinista. Há um vídeo atrás eu fiz divulgando livros de linha arminiana, e hoje eu estou indicando um livro que tem um cunho calvinista. Eu não quero aqui, de maneira alguma, causar extremismo entre arminianos e calvinistas. Muito pelo contrário, eu estou aqui para dizer que há sim uma forma de sermos irmãos, de mantermos a comunhão, considerando alguns pontos divergentes. Sim, eu sou arminiano, minha posição é arminiana, e nós temos sim vários materiais aqui de linha calvinistas, teologias. Um outro vídeo eu vou estar divulgando só esses materiais, mas acima de tudo nós queremos dizer que nós somos irmãos em Cristo Jesus e deixar de lado essas polarizações. Lógico que de um lado e de outro há ataques sim, mais ferozes, mais ríspidos, mais agressivos, mas na maioria nós consideramos sim, vamos para o céu, para o mesmo céu, né? Então, divisões e divergências à parte, e vamos comentar aqui esse livro porque o tempo não espera. Originalmente ele foi palestra, como nós falamos, 8 capítulos, 8 autores, e eu vou citar aqui só apenas alguns. Tem o Mark Dever, J.I. Packer, R.C. Sproul. Vamos lá. Então, J.I. Packer, ele vai desenvolver no primeiro capítulo o que nós chamamos de o conhecimento de Deus. Principalmente é importante a gente frisar que no período de polarização, no período de relativismo sem precedente, é importante fazermos a afirmação de que conhecer a Deus é mais do que ter consciência de Deus. Conhecer a Deus é mais do que saber sobre Deus. Conhecer a Deus é mais do que ter uma experiência particular de maneira sobrenatural. É mais do que esses pontos. E ele vai discorrer sobre isso. E é uma discussão que vale a pena todo servo de Deus, principalmente aqueles que labutam no ensino da palavra, na pregação e nas palestras. É importante observar esse ponto, pois há uma confusão generalizada sobre o saber de Deus, a consciência sobre Deus,
a perspectiva de uma experiência sobrenatural, isso atribui tudo a Deus, enquanto que na realidade nós podemos ter consciência, nós podemos ter o saber sobre Deus, nós podemos ter algum tipo de experiência sobrenatural, de qualquer maneira sem conhecê-lo. À luz do contexto bíblico, o conhecimento de Deus ele é um pouco mais do que isso. Ele sugere uma coerência entre aquilo que pregamos, aquilo que é doutrinariamente passamos a conhecer em termos de teologia, em termos de doutrina, e isso tem que ter uma relação direta com a nossa prática e as nossas posições. É fundamental ao servo de Deus ele entender que o conhecimento de Deus interferir diretamente em nossas vidas, na nossa vida prática. Não dá para a gente ser aquele romantista que fala muito bem, fala muitas coisas sobre Deus, enquanto que na realidade na vida dele a gente não identifica afinidade com aquilo que se está pregando. Então vale esse ponto aí. Primeiro ponto, primeiro capítulo é J.I. Packer que desenvolve esse tema aí, vale a pena a gente discursar sobre ele, é uma indicação de um livro. O segundo ponto é o capítulo 6 do Mark Dever. Quem já leu Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável, ele percebe que ele é muito bíblico. E é muito interessante, porque nesse livro aqui, ele vai comentar sobre 3 pontos importantes que a igreja precisa e tem necessidade. Ele cita, primeiro, é a palavra de Deus no centro. Segundo, o verdadeiro evangelho. E terceiro, a igreja precisa ser distinta do mundo. É extremamente importante esse comentário de Mark Dever, porque hoje há uma crítica generalizada sobre a forma de governo da igreja, sobre que em algum momento muitos das convenções e da liderança majoritária da igreja, eles tomam atitude de viés particular e não amparados pelo contexto bíblico. Isso é muito perigoso, porque identifica aqui aquele movimento religioso, aquela igreja que deveria ser norteada pela palavra de Deus, que deveria ser amparada pelos ensinos bíblicos, não somente por citações, porque citar Bíblia até Satanás cita. Citar textos bíblicos, versículos bíblicos, para amparar uma atitude pervertida, até Satanás cita. A grande questão, aliás, é fazer com que a palavra de Deus esteja no centro. As decisões da igreja precisam ser tomadas não com viés particular. Porque eu não gosto do irmão. Porque o irmão usa uma camisa de cor que eu não gosto e por conta disso não vai ocupar o lugar daquele cargo, aquele determinado cargo. Infelizmente isso é um abuso de autoridade e nós precisamos lutar contra isso. Mark Dever ele vai pôr aqui os limites da ação da igreja. Primeiro, a palavra no centro. Nós precisamos ter a palavra no centro nas nossas igrejas. O segundo é que o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, boas novas de Jesus, e faz com que a gente tenha consciência de que nós não somos salvos pelos nossos méritos. A responsabilidade nossa é de responder positivamente tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Todavia, nós precisamos entender que o que foi feito no Calvário é mérito exclusivamente de Deus, e que isso é graça, isso não tem parte minha, não tem parte sua, não tem parte de igreja nenhuma, isso é graça de Deus. O segundo ponto é que é que a igreja precisa, com todas essas informações, ou seja, a palavra no centro e pregando o verdadeiro evangelho, é inevitável ela ser distinta do que o mundo é. Hoje parece que estão tentando diluir aquilo que o mundo fala com o que a palavra de Deus ou a igreja acredita, ou vice-versa, e acaba-se numa mistura, num sincretismo. E o ponto mais alto desse sincretismo não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, pastor. O mundo é plural.
Na realidade, nós precisamos nos posicionar, porque a nossa guerra é no campo da filosofia, no campo dos princípios. Para vencer essa batalha que nós estamos envolvidos. Ah, pastor, eu não estou envolvido, eu acabei de chegar na igreja. A partir do momento que somos servos de Deus, nós estamos sim em uma guerra, em uma batalha. Não contra homens, não contra sangue, não contra carne, mas contra princípios, contra principados, potestades, os dominadores deste mundo, que regem esse mundo por meio de princípios deturpados, citando até Bíblia, mas que no fundo, no cerne da sua mensagem, eles estão deturpando a sã doutrina, tentando deturpar. Cabe à igreja, com base no conhecimento de Deus e no posicionamento que nós temos, como a palavra no centro, o verdadeiro evangelho sendo pregado, sermos distintos. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu quero agradecer a Deus por todos os inscritos e logo mais nós estaremos num próximo vídeo agradecendo alguns irmãos que nos presentearam com alguns livros lá de Fortaleza, Manuel, toda a minha família. Um grande abraço a todos vocês, que Deus em Cristo os abençoe.